Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar sobre população brasileira, conceitos básicos e processo de crescimento populacional. Esse nosso conteúdo estará dividido em dois grandes blocos de vídeo. Nesse primeiro, nós falaremos sobre os principais conceitos, apresentaremos a vocês, faremos uma análise de um gráfico sobre o crescimento vegetativo e no segundo vídeo nós faremos os cálculos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo e também explicaremos detalhadamente como fazer a leitura das pirâmides etárias. Esse primeiro vídeo será publicado agora nessa quarta-feira e o segundo vídeo na sexta-feira com as informações que eu acabei de dizer, tá certo? Vamos lá. Para a gente entender a população brasileira e o seu processo de crescimento, é importante, óbvio, olhar a história do Brasil. A gente voltando um pouquinho na história do Brasil, a gente vai perceber que no ano de 1889, no momento do estabelecimento da República Brasileira, o registro civil passou a ser obrigatório. Então, a partir dali, as pessoas passaram a se registrar oficialmente pelo governo e não mais pela igreja como acontecia. Houve uma divisão entre igreja e Estado. A partir dali, os governos brasileiros passaram a contabilizar a população. E nós tivemos, inclusive, em 1937, o início daquilo que ficou chamado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que passou a compilar esses dados, a organizar esses dados e a fazer o censo, ou seja, a perguntar de casa em casa, a saber quantas pessoas o Brasil tem. Agora, cá para nós, qual a importância disso? Vocês acham que isso é importante? É extremamente importante. Você precisa saber quantas pessoas estão dentro de um país para que as políticas públicas possam ser colocadas. Quantos idosos nós temos, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens, enfim, isso é um raio-x, na verdade, do Brasil, para que as pessoas possam saber, não apenas do Brasil, certo? Os diversos países do mundo fazem isso, lançam mão desses detalhes, dessas informações, para que possam se organizar. E essas informações, elas falam muito com a gente. De que maneira? Quando eu for analisar um gráfico, por exemplo, de crescimento vegetativo, eu vou conseguir perceber as mudanças, principalmente na questão sanitária, na questão da saúde pública, eu vou conseguir perceber. Nós veremos isso no gráfico que está no livro de vocês e no material que eu vou apresentar aqui. Hoje, a nossa população está, como uma projeção do IBGE para esse ano de 2020, na casa de 211 milhões de habitantes. Lembrando que esse ano de 2020 seria o ano do censo, nós teríamos uma recontagem da população brasileira, mas não vai acontecer esse ano por conta do coronavírus, aí, do isolamento, enfim, isso vai ficar para o ano que vem, mas geralmente é feito de 10 em 10 anos, então seria nesse ano de 2020. A projeção é que o Brasil bata 211 milhões de habitantes. Por isso, ele é considerado o sexto mais populoso do mundo. A pergunta é, o que é populoso? Na verdade, antes de populoso, é importante dizer que esses 211 milhões representam a população absoluta. Complicou, hein, professor? O que é população absoluta? Vamos lá. Na paz. População absoluta é o número total de habitantes de um país. É a população total de um país. Ponto. Não tem erro. Qual é a população absoluta do Brasil? 211 milhões de habitantes. Show? E o que é ser um país populoso? Ser um país populoso significa o seguinte: ter uma grande população absoluta. Ou seja, vamos colocar aqui às claras. Quais são os países com o maior número de população absoluta? O Brasil é o sexto. O primeiro grande país é a China, depois a Índia, Estados Unidos,
Indonésia e, por último, o Brasil, certo? Entre os mais populosos do mundo. No Brasil, se verifica um crescimento populacional significativo, absurdo, a gente pode até chamar assim, de 1950 a 1990. Mas, afinal de contas, o que aconteceu nesse período? O que se observou na população brasileira? O que aconteceu porque ela cresceu tanto? A gente vai falar de dois grandes motivos aqui. O primeiro grande motivo é o chamado crescimento vegetativo ou natural. O segundo motivo, imigração, certo? Quanto a crescimento vegetativo, o que é? Crescimento vegetativo, na verdade, ou crescimento natural, é uma média entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Aí complicou. Deixa eu dizer a vocês, taxa de natalidade é o número de crianças, o número de pessoas que nascem durante criança, né, pessoa, obviamente. O número de crianças que nascem durante um ano num determinado território, ok? Então, vamos pensar aqui no Brasil, ou vamos pensar num exemplo menor. Vamos pensar que na minha cidade de Seu Jardim, que é uma cidade pequenininha, nasceram 300 crianças no ano, ok? E aí, como é que eu vou calcular as outras coisas? Já, já. Vamos lá. Então, o crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quantas pessoas morreram em um ano nesse mesmo território que eu estou usando o exemplo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou diminuir a minha taxa de natalidade menos a minha taxa de mortalidade e eu terei ali um resultado. E esse resultado eu vou chamar de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Lembrando a vocês que os cálculos estarão no próximo vídeo com exemplos reais, com dados reais. Ok? Vamos analisar essa tabela, na verdade, aí, que fala do crescimento natural da população brasileira. Observe. Nessa tabela é possível perceber que ela cobre desde 1900 a 2020. E quais informações estão colocadas aí? O que a gente consegue ver? Será que dá para a gente fazer uma análise muito clara dessa tabela? Vamos lá. Então, a gente tem que identificar do que ela trata. Primeiro, o título dela está falando do crescimento natural da população brasileira. E nós temos duas grandes linhas colocadas aí, a natalidade e a mortalidade. E a distribuição desses dados ao longo desses anos, de 1900 a 2020. Assim, a gente consegue dividir essa tabela em três grandes períodos ou processos. O primeiro deles aí, de 1900 a 1920. Se vocês repararem bem, a taxa de crescimento vegetativo foi basicamente a mesma. O que nós temos ali? Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, certo? Ou seja, um crescimento vegetativo relativamente constante. Não houve muita alteração. Então, pessoal, é possível perceber nesse primeiro momento aí que as taxas de mortalidade estavam altas. Quais os motivos? Doenças, condições sanitárias não muito boas. Essa era a grande verdade. O segundo período vai aí de 1920 até 1960. O que se percebe nesse gráfico? Uma diminuição da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade ainda permaneceu alta. Ou seja, se eu tenho taxa de natalidade alta,
taxa de mortalidade baixa, o que eu tenho aí? Um alto crescimento vegetativo, ou seja, nasceram mais pessoas do que morreram. Ok? É uma conta muito óbvia, muito básica. E o último momento aí começa da década de 60 e se estende até os dias de hoje. Veja, você está percebendo uma redução das taxas de natalidade e mortalidade. Elas estão caminhando juntas. Ou seja, há uma queda do crescimento vegetativo. Olha a projeção para 2020. Ou seja, praticamente as taxas de natalidade e mortalidade quase se encontram. Estamos falando aí de uma realidade diferente. Vamos pensar aqui quais seriam as realidades colocadas aí. O número de filhos por mulher diminuiu. Ou seja, a mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos e uma série de coisas que fizeram com que, geralmente, as famílias diminuíssem o número de filhos, faz com que a taxa de natalidade caia. Correto? Então, essa é a leitura que a gente pode fazer desse nosso gráfico de crescimento natural da população brasileira. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os cálculos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. Faremos os cálculos, vocês vão aprender a fazer esses cálculos e também nós vamos explicar passo a passo da leitura das chamadas pirâmides etárias. Dá trabalho, mas não é esse bicho de 7 cabeças, tá bom? Tamo juntos e até a próxima!